Salve, salve, galera. Boa noite. João aqui falando, CEO da Duela. Estou aqui com o Bruno, meu parceiro, CEO da Duela Ventures. Voltamos para falar de um tema que a gente gosta muito, que é sobre a trajetória, né, dos players do ecossistema no Brasil e os pilares do nosso ecossistema. Isso é um assunto muito importante, até para a gente entender o momento que a gente está passando hoje. Eu sempre falo que nada começou da onde a gente está olhando. A gente precisa olhar para o estudo, para o que rolou, até para entender como a gente está chegando aqui. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar três pilares que sem eles a gente não consegue ter ecossistema. São fundamentais. Fundamentais, não tem como. O primeiro deles, que para mim é o principal, são os empreendedores, né? Sem os empreendedores a gente não consegue ter ecossistemas de startups, porque são os empreendedores que empreendem em forma de startups. Que tomam risco, assumem risco também. Assumem risco, pegam a bucha e trabalham muito forte, né? Um outro pilar que é muito importante é a educação empreendedora. Eu acho que sem a educação empreendedora, a gente não consegue desenvolver e evoluir o nível desses empreendedores, o nível do ecossistema. Porque a educação empreendedora, ela não educa só o empreendedor em si. Educa o empreendedor, educa os outros atores do ecossistema, e aí entra a universidade, entra a sociedade civil organizada, entra instituições de fomento e ambientes de inovação, né? Então é fundamental. E capital. Dinheiro, La Plata. La Plata. Dinheiro é super importante, o capital é super importante, eu sempre falo muito isso. O capital ele é importante porque ajuda o empreendedor a focar. Né? Então a gente vem de um país, a gente está num país que é um cenário escasso. Então, segundo uma pesquisa da Endeavor, lá em 2014, um quarto dos motivos da falência de startups era que empreendedores estavam em mais de um emprego ao mesmo tempo, além da startup, porque as pessoas precisam comer, né? Exatamente. E aí o capital ele entra muito com o objetivo de, uma vez que o empreendedor está empatando caixa, ele ajuda o empreendedor a focar naquele negócio, especificamente, para que ele consiga crescer. E sem isso não tem crescimento. E a gente vai falar um pouquinho de como esses três pilares vieram, ao longo do tempo, mudando a trajetória dentro do ecossistema de inovação, né, Brunão? É importante relembrar aqui o episódio passado, onde a gente falou da bolha, né? Da bolha.com. E se a gente virtualmente está vivendo um novo momento de bolha aí nas techs. O mercado vem caindo já há algum tempo, que a gente está acompanhando aí, tanto lá nos Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil. Não tá um sistema fácil, tanto para as empresas de tech como as empresas em geral. Mas a gente tem que lembrar que são durante essas fases mais complexas e mais complicadas da economia que as boas empresas elas costumam nascer. Foi assim na bolha lá dos anos 2000, então foi 2000 até 2004, mais ou menos, a gente viveu um período de grande baixa e depressão nos mercados, mas foi onde também a gente teve as principais empresas, que hoje a gente vê as grandes techs aí, elas começaram a ser escritas e fundadas nessa década dos anos 2000. A gente está falando do Facebook, foi fundado nessa época. Sim. Mercado Livre foi fundado nessa época. As primeiras empresas de tech chinesas foram dessa época. Alibaba, que é o grupo Alibaba, né, que tem AliExpress, Shopee, todos que vocês conhecem aí, que é o camelô virtual. A galera do WeChat teve nessa época? Foi. Teve também Instagram, também nasceu mais ou menos nessa época, depois o Facebook fez a aquisição. Então a gente vê que nesses períodos onde ninguém, teoricamente, está ligando para o mercado, são onde os empreendedores começam a trabalhar, porque eles vão aproveitar a próxima onda de IPOs aí, né? Então essas empresas, praticamente todas que a gente está vendo agora, que fizeram IPO nos anos recentes, são empresas desse período da depressão da bolha.com. A gente falou muito sobre redes sociais, né? Se estava saturado ou não. Foi nesse período, né? Foi nesse período de 2010 que a gente teve
um crescimento vertiginoso, tanto de adoção e uso de redes sociais, como consultação de redes sociais. Né? O Orkut e o MySpace foram perdendo um pouco de espaço e a gente viu a explosão de outras redes sociais dentro desse contexto. Mas aí eu pergunto, o que será, na tua visão assim, esse vetor de crescimento? A gente viu que muito do que estava sendo feito lá nos Estados Unidos, já desde a década de 90, que levou a bolha.com, ao investimento em startups, morreu por lá. Mas esse dinheiro ele não desapareceu, né? Ele foi migrado para outros lugares. Dinheiro sempre tem, né? O dinheiro, ele só, como você falou, ele migra para outros lugares. Se procura uma oportunidade mais interessante, uma oportunidade que seja mais adequada e seja mais antifrágil, né? Então, eu acho que quem investe e que tem a prática de investir vai olhar para o momento. Cara, onde é que eu posso fazer a transição do meu dinheiro para que eu consiga manter uma rentabilidade minimamente aceitável dentro do tipo de investidor que eu sou? Se eu sou conservador, não é o nosso caso, que é investimento de risco, mas eu sendo investimento de risco, onde é que eu aplico para ter o retorno agressivo sobre esse investimento, mas que seja adequado e antifrágil, com uma certa margem de retorno efetivo no médio e longo prazo, né? Então, esse dinheiro ele migra, e esses são alguns fatores. Por quê? Porque vão para negócios que geram valor. Isso, exatamente. A gente... ciclos de mercado, né? Kyle Marques fala muito sobre ciclos de mercado, onde a gente vê essa migração do dinheiro saindo de empresas de tech, como foi na época de 2000, e migrando para empresas de valor que são agregadas à indústria e commodities. Então, depois também daquela crise nos Estados Unidos, que até está no filme, né? Do Michael Burry lá, Esse é o nome do filme. A Grande Aposta. Exato, excelente, assista. Isso, assista. The Big Short. Então, depois dessa crise que teve lá no mercado de imobiliário dos Estados Unidos, praticamente o mundo inteiro entrou em recessão, mas existe essa migração desse dinheiro. E o Brasil, aconteceu o quê? Algo similar ao que está acontecendo agora. A gente está vendo que o Brasil provavelmente vai ser um dos poucos países que vai ter crescimento no ano de 2022. Então a gente está falando dos Estados Unidos com o PIB já o segundo trimestre praticamente de PIB negativo, então não deve crescer. Se crescer vai ser muito pouco. A gente vê a Europa como um todo, não vai ter crescimento. E commodities, o Brasil, grande exportador de minério, grande exportador de aço, grande exportador de commodities agrícolas, grãos em geral, está surfando a onda agora, assim como surfou lá, apareceu até na capa da The Economist, Brasil, o Cristo Redentor, como se fosse um foguete, né? Não sei se todo mundo lembra dessa capa. Capa icônica essa capa. Capa icônica, né? E o Brasil estava decolando. Então, essa migração de capital veio, e com isso também veio, atrelado a isso, investimentos privados e públicos em infraestrutura. E é claro que com muito dinheiro vindo para o Brasil, isso acaba respingando em outros mercados, como o de startups. E sendo um mercado nascente, e sendo um mercado que tem um ganho demográfico gigante, é um mercado super atrativo. O Brasil é um país gigantesco, de proporções continentais. Então, eu tenho um grande público consumidor, não só consumidor final, né, que a gente chama de B2C, Perfeito. mas também B2B, com uma série de necessidades de inovação incremental, algumas inovações radicais, mas principalmente algo que são alguns passos atrás, que é digitização. A digitalização do mundo offline para o online. Eu simplesmente preciso transformar aquilo que eu já faço muito bem hoje de maneira analógica em digital, para que eu continue ganhando performance, para que eu continue tendo alguma escala, mesmo não sendo um negócio escalável, né? Então o país ele se torna aí, nesse momento, um berço de oportunidade que consegue estabelecer os requisitos que eu falei mais cedo. Mercado gigante, pouco explorado, um oceano azul para investimento. Então a gente tem e aí mais ou menos ali em meados de 2010,
Obviamente isso começou bem antes, mas em meados de 2010 a gente tem um resultado ecossistêmico das iniciativas que aconteceram até 2010 no Brasil. Principalmente depois da explosão da bolha.com, que a galera que sobreviveu e começou a formar os novos empreendedores, começou a fazer a transição do tema da tecnologia simplesmente para o tema da startup, né? Porque até então startup se torna um tema, se torna um conceito mais claro, começa a ser Difundido, falado no Brasil com muita força em 2010. Então, alguns dinossauros do nosso ecossistema começaram a falar disso nessa época. A partir daí, a gente começa a ter, de maneira que a gente chama de give first, né? Que é a educação empreendedora não formal, que são os próprios empreendedores formando novos empreendedores, que começaram a ter visões muito claras de mercado, que começaram a encaixar esses desafios grandes, tanto do consumidor final quanto das empresas. E É o famoso dano que você recebe, né? exatamente. A partir daí a gente começou a ter incrementos, a gente começou a criar uma rede forte de relação para atração de investimento. E aí o investimento que estava fora começa a encaixar aqui, né? Então eu acho que isso é um momento muito bom. A gente veio em 2011, começou a Sequoia, né? Foi um dos primeiros fundos de Venture Capital que começaram a expandir aqui para o Brasil. E os primeiros programas de aceleração, né, João? Sim, cara, a gente teve programas aí que são emblemáticos. Alguns já foram, outros ainda Outros persistem, outros persistem. A gente pivotaram. outros pivotaram. A ACE nasceu como Aceleratec lá em 2013 e desenvolveu muitas empresas. Até hoje fez mais ou menos 13 êxitos, né? E foi muito responsável por formar muitos empreendedores na América Latina, não só no Brasil, né? Tanto que foi 3 vezes eleita a melhor aceleradora da América Latina. Aí se pivotou, virou o Hub e agora é uma consultoria com empresas de investimento, né? A gente teve a Abril Plug and Play, né, que foi uma parceria entre a Plug and Play do Vale do Silício e a Editora Abril, para investir em startups mobile, né? A tese deles era ligada ao mobile. Mobile First. Mobile First formou muita gente boa, né? Então, uma das principais aplicações hoje tem uma que eu lembro muito, que é a própria Tracto, do meu amigo Paulo Tenório, lá de Maceió, manda super bem. Teve a Nutri Light veio de lá também, das principais aplicações nutricionais do país, e mandou muita gente para fazer o complemento dessa formação empreendedora dentro do próprio Vale do Silício. Então foi um processo incrível. Eu participei de alguns batches, de algumas bancas, foi animal. A gente teve a 21212 lá no Rio. 21. Né, que fez uma ponte, era uma aceleradora que existia em Nova York e começou a operação no Brasil, no Rio de Janeiro. Por isso que é 21212, são os 2 prefixos. E junto com um dos cofundadores, é o cofundador da Mobile. Isso. Né? A Mobile, que é hoje dona do... Acho que é a mais dona, né? iFood, dona da iFood, dona da Play Kids, da Zup. Então tem um puta portfólio, nasceu lá atrás. A gente teve a área da Vivo Telefônica. A gente teve a Oxigênio, ainda existe, da Porto Seguro. E a gente teve, para mim, um dos principais cases até hoje de aceleração pública, políticas públicas para o desenvolvimento de startups, que é o CID de Minas Gerais. Que a gente vai falar mais na frente também, que é um player que chegou atrasado, mas que chegou com força. Chegou com força e mudou muito a realidade, né? E a gente está falando nessa época aí, para quem não lembra, né? A gente, no Brasil, ainda estava essa parte de digitalização do offline. Então, tinha muita coisa que já tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos. Eu não sei se o João vai lembrar, mas tinha um fundo de investimento Rocket que fazia o copia e cola, o famoso copia e cola. Abrasileirava as aplicações que já existiam e achava empreendedores para encaixar nessas abrasileiradas, né? Então,
Peixe Urbano foi um copia e cola da Rocket, Em cima do Groupon. do Groupon. Então, várias startups ali que estavam fazendo sucesso nessa época vieram através desse modelo que a gente chamava na época de tropicalização das startups que estavam dando certo nos Estados Unidos. Isso era muito importante, inclusive para trazer modelos de fora, porque a gente é um mercado atípico. A gente é um mercado bem atípico aqui no Brasil, né? Então, por ser um país de proporção continental, a gente tem muitas diferenças de infraestrutura, muita diferença logística, muita diferença educacional. Então, até o fluxo de adoção de tecnologia é completamente diferente. De conexão, Augusto. Hoje todo mundo está conectado, mas imagina um cenário desse lá no começo dos anos 2010 ali, né? Nos últimos 15 anos. 15 anos atrás, como é que vocês imaginam que era a conexão dos usuários no Brasil? Então, era esse problema de infraestrutura que tinha que ser testado por essas teses. 15 anos atrás não segurava nem o WhatsApp capado, né? Então era bem tenso. E nesse contexto, a gente tem um gigante no Brasil, né, que praticamente dominava o e-commerce no Brasil, que era o Buscapé. Sim. Eu lembro que quando a gente vai falar desse programa, que a sua ideia vale 1 milhão, mas quando esse programa rodava dentro do Buscapé, 95% do e-commerce brasileiro passava de alguma forma por algum produto do Buscapé. 95%. E se não passasse, não era relevante. Exatamente. O Buscapé era uma espécie de validador de e-commerce. Então, era uma cifra absurda, tanto é que criou milionários ali, né? O próprio Romero Rodrigues, que é um dos principais sócios, era empreendedor, cabeça ali do Buscapé. Buscapé foi depois pivotando várias coisas, virou Mosaic, e está hoje na Bolsa também, fez o IPO ano passado. E, cara, foi um unicórnio brasileiro, foi o primeiro. Foi o primeiro que emplacou a cifra aí de 1 bilhão, que a gente chama de unicórnio, através de um valuation fundo sul-americano chamado Naspers. Foi um marco na história da... E é legal trazer, porque o Romero foi um dos caras responsáveis por essa educação empreendedora, desenvolvimento de empreendedores e abertura de cultura para capital. Então, na sequência, ele criou a Redpoint, ajudou a montar o Cube, fez vários outros investimentos, suportou, atraiu muitos fundos para cá. Tava ali... Botou o Brasil no mapa, assim. Botou o Brasil no mapa. Principalmente no que tange capital, né? Então, e isso é muito, muito importante, porque muitas iniciativas que a gente tem hoje, elas estão meio que entrelaçadas quando tu olha para a trajetória. Né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. E ele também fez praticamente um fundo de investimento de capital de risco, né? Com a sua ideia vale 1 milhão, sim, que era uma competição entre startups nacionais, onde, se não me engano, as 3 ou 4 primeiras colocadas recebiam um aporte de 1 milhão do Buscapé para desenvolvimento da ideia dentro do Buscapé. Então, o Buscapé virou uma espécie de incubadora com investimento próprio. Eu lembro que eu trabalhava em Brasília na época, sim, e teve um dos meus amigos que trabalhava junto comigo que foi escolhido. Foi o Marcos com o Urbanizo. O Urbanizo depois foi vendido para Viva Real, se eu não me engano. Que era como se fosse um anúncio já localizado de imóveis para saber se o preço daquele imóvel está no preço certo do metro quadrado. Que animal. Animal. Então ele foi selecionado, trabalhou junto com o pessoal do Buscapé, criou uma história lá dentro e hoje vive de empreendedorismo social, pivotou totalmente a vida dele, depois desse exit. Então, ele deu, que nem o João falou, ele deu muita oportunidade para vários empreendedores, ajudou a trazer capital de risco, ajudou a montar várias coisas que a gente vai falar aqui, tem o dedo do Romero no meio, então realmente é importante falar desse marco. E com esse marco, vieram também as primeiros fomentos educacionais privados. Não sei se Startup Weekend aqui, esse cara, meu irmão, acho que já tem quantos Startup Weekend nas costas? 15 eu participei já de SWs, mas aí vieram os fomentos privados. Cara, o SW é o maior evento
de formação empreendedora do mundo, né? Ele Rolou em São Luís esse ano, inclusive, né? já rolou. Ele estava na base da Up Global, que foi adquirida pela Techstars, aceleradora americana, os maiores do mundo, São né? Francisco. E continua fomentando o nascimento de novos empreendedores, né? E é um modelo super interessante, tanto para ativação quanto manutenção de ecossistema de startup, né? É um evento muito, muito bacana e que faz com que tu consiga conectar e achar novos empreendedores. E isso foi muito legal porque começou a criar uma massa crítica. A gente passou a desenvolver um volume interessante de pessoas, de fato, se educando para empreendedorismo de inovação dentro do contexto de startup, que começaram a entrar tanto para aceleradoras quanto para as pré-aceleradoras, né? Eu acho que a aceleradora barra pré-aceleradora que mais se destaca aqui é o Startup Farm. Sim, o Né? Felipe Matos. Foi criado pelo nosso querido Felipe Matos, hoje presidente da B Startups. Um abraço aí, Um Felipe. grande abraço. Acelerou mais de 10 mil negócios. Eu fiz Startup Farm. Né? Era animal. A gente teve startup que era da CP lá com eles também. Pois é, Startup Farm era fantástica. Eram 2 semanas de imersão Era hard, né? violenta. 7 horas. Então era o famoso a pré-aceleração no bullshit, né? Então era, cara, menos papo, mais ação. Ou vai ou desiste. Exatamente. E não tinha muito isso. E isso começou a dar uma tônica diferente para o nosso empreendedor. Acho que amadureceu os empreendedores que estavam dentro do ecossistema, né? Sim. E aí, na sequência, a gente começou a ver o arranjo de algumas políticas públicas ligadas a fomento financeiro. Né? Então, o governo ele começa, através da FINEP, a nível federal e através das fundações de amparo à pesquisa, e também dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, criar os editais de proteção econômica, de incentivo para o nascimento de startups. Esses editais, inclusive aqui no Maranhão, a gente tem a FAPEMA, que está rodando esses Eu editais participei do Tecnova, acho que em 2013, foi um dos primeiros. E além, por quê? Porque a gente começou a entender que o nosso modelo de investimento anjo, ele acontece quando o negócio está empatando. Só que existe uma jornada significativa que o empreendedor ele tem que ficar focado até em um empate, minimamente para que ele precisa comer, né? O pocket money ali, o survival money. E aí o governo vem fazendo bem esse papel, colocando grana. E aí o governo começou a perceber que colocar apenas grana não era suficiente. Ele começou a olhar para os pilares que a gente vem falando desde o começo do nosso papo aqui. E aí nasce um programa chamado Startup Brasil. Sim. O Startup Brasil ele meio que linka esses atores que a gente falou até agora, onde as melhores aceleradoras eram selecionadas pelo governo federal através do Ministério da Ciência e Tecnologia para acelerar as melhores startups que também eram selecionadas. Mega plataforma, né? Era uma mega plataforma, porque linkava aceleradores que tinham mais fit com um tipo específico de startups e o governo subsidiava os dois lados. Né? Então, algumas aceleradoras que eu falei aqui eram de Startup Brasil. A gente tinha a 21212 que fazia parte, a ACE fazia parte, a Baita, lá de Campinas, fazia parte. Então, isso começa a surgir. E super importante. Por quê? Porque na sequência o governo começou a entender que o principal papel dele é de grande articulador. Então, através da Associação Brasileira de Indústrias, ele consegue ligar mais facilmente as pontas. Ele começou a entender que o empreendedor também tinha que ter acesso às empresas. Então, a gente se entende efetivamente enquanto B2B. Então, a nossa vocação primordial é trabalhar criando negócios para atender empresas. Então, o governo também começa a atrair, através da Startup Indústria, que é um outro programa que nasce, através de algumas ações específicas. Eu tenho aceleradora, eu tenho startup e eu tenho uma empresa que vai ajudar a validar e a construir o modelo desse novo negócio ao trazer seu desafio. As famosas provas de conceito. Né? Exatamente. Então, o que a gente consegue ver é que há uma evolução natural
e um adensamento para aumentar a performance do desenvolvimento de ecossistema, né? Isso se consolida muito com a evolução também dos eventos. Sim. Né? Porque Brasil, dimensões continentais, estava bem espalhado ainda esse movimento e precisava de um grande evento nacional que o tema fosse startup. A gente viu a Campus Party meio que pivotando nesse sentido, né? Começou com um palco, depois já tinha uma área só de startups, depois o Sebrae Caboys foi para dentro da Campus Party. João já participou de várias campus, eu nunca fui na campus. Cara, foi incrível. Em 2014, a Campus Party, até então, o maior evento do mundo de internet e tecnologia, lança uma área chamada Startup Makers, que era uma área com a primeira versão foi com 300 startups selecionadas de milhares de inscritos enquanto projetos para expor um evento. É um evento que movimentava até então 120 mil pessoas por lá numa semana. Gente pra cacete. Era muita gente. Vários palcos. Pra quem não lembra a Campus Party, você acampava lá durante o evento. Sim, eu tive uma experiência dessa. Percebi que eu não tenho mais idade para isso. Nossa, precisa ser jovem para ficar bem nesse negócio. E aí a galera ia para lá, expunha, e tinha os palcos com os conteúdos ligados aos demais temas, onde a gente tinha o empreendedor falando sobre a sua jornada, a gente tinha os educadores de empreendedorismo falando sobre a sua jornada, a gente tinha os investidores, venture capitalists, dando uma olhada, falando sobre suas teses. Estamos aqui, temos dinheiro, queremos investir. Esses são os requisitos precários para eles. Então era basicamente isso. Isso foi um marco forte. E aí ele foi criado pelo meu amigo parceiro Pimenta. Salve, querido Pimenta, um mentor incrível. Ali foi 13 para 14, né? Ele montou em 13, 14, ele rodou. E aí vem rodando até então. A segunda versão já foram 600 startups. E isso deu um novo olhar para a campus, né? Então beleza. Internet, muita tecnologia disruptiva, muita inovação, mas muita cultura empreendedora. E isso gerou ainda uma massa crítica ainda maior, né? E aí veio o Sebrae, e aí as empresas começaram a entender que elas também precisavam participar dos eventos. Elas saem de uma posição passiva, que era, tá bom, startup, desenvolve, traz aí, vou ver se eu compro. Começaram a entender que elas também precisavam investir em cultura empreendedora, em cultura de inovação, até para conseguir absorver e fazer a mudança do analógico para o digital como elas precisavam. E a gente vê essa evolução dos eventos hoje com o Case, né? Sim. A gente tem o Case hoje como o maior evento da América Latina de empreendedorismo digital, né? De startups. Então, acho que foi 2017, se eu não me engano, a primeira... 2014 a primeira. Do Case, né? Do Case. Então, a gente está já falando aí praticamente 10 anos de Case. Em abril, a gente foi agora também no Bossa Summit. Um evento de investimento. Anjo. E aí, a gente viu ali em 2014, 2015, 2016, ter uma consolidação também através de grupos de investidores anjo. Gava Angels, o próprio Bossa, né? Era um grupo, tem uma relação bem boa, grupo de investimento. E o João tem uma relação com o pessoal da Bossa, né? Cara, você tinha um propósito incrível que era investir em 1000 negócios. E aí era investir em 1000 negócios, mas olhando para o Brasil como um todo. E isso eu achei legal. Sim. Como é que a gente investe em 1000 negócios olhando para o Brasil como um todo e desenvolver esse Brasil como um todo tão potencial? E a gente sabe que o nosso principal ganho ao ser um país de proporções continentais é que a gente é muito diferente. Então a gente consegue resolver coisas diferentes. E tem áreas específicas no Brasil que, nascendo no Brasil, resolve coisas do mundo inteiro. Exemplo, inovação portuária. Por isso que eu brigo tanto com a galera aqui em São Luís para a gente olhar para a inovação portuária também, né? O que nasce aqui já resolve o mundo. Inovação dentro do nosso mercado de são modelos replicáveis, né? Exatamente. Então a Bossa vem fazendo um trabalho incrível, vem tornando o processo de investir em startup mais democrático.
mais fácil. Surgem os crowdfunding, surgiram antes também os crowdfunds. É importante ressaltar que a gente começa a ver um movimento forte que resultou em a gente ter mais de 20 unicórnios hoje, né? Ter unicórnio é um marco. O SoftBank veio para cá. Então os caras vêm para cá, eles separam dinheiro doido e falam que mais da metade tem que vir. Separam dinheiro doido para vir para a América Latina e eles falam, mas mais da metade está no Brasil. Tem que ficar no Brasil. Então isso é muito forte. E surgiu uma demanda muito forte por esses startups nessa época. Primeiro a gente teve a Estela, veio para o Brasil. Depois Monax, eu lembro do amigo que foi investido pela Monax. Redpoint, que o Romero encabeçou. E recentemente, né, na última onda aí de investimentos, SoftBank, com certeza, com uma jarra de caminhão e de dinheiro, No mundo com força, e o Brasil não ficou de fora, né? Desses aí que a gente está falando, grande parte fez IPO na bolsa aí no ano passado. Get Ninjas, com o Eduardo, o próprio Mosaic, né, que fez IPO. A gente está falando de Melius, que era minha vizinha. Melius, Melius que é vizinho de stand de 2014. porque eu trabalhava no concorrente da Melius, chamava Pulp. Acho até o nome melhor. Mas, então a gente está falando aí de startups que foram investidas em 2015, 2016 e que um retorno de investimento com um IPO aí a gente em 5 anos, né? Então, para você ver quanto evoluiu o ecossistema, e eu acho que foi um marco os IPOs dessa leva de startups que rolou no ano passado. Então a gente tem uma robustez no ecossistema brasileiro que vem dessa trajetória que a gente vem narrando até aqui e suportado por várias instituições de fomento, como o Sebrae, por exemplo, que trabalha em todos os estados do país, né? O aumento, qualificação e melhoria dessa massa crítica empreendedora através da educação empreendedora, que facilita processos também de investimento. Eu acho que um dos principais cases do Brasil deve-se muito ao Sebrae, que é lá em Floripa. Sim, Santa Catarina. Lá em Floripa, hoje, a principal gerador de PIB é tecnologia e inovação. Eu lembro que eu visitei Floripa só para conversar com os players lá de tecnologia. Eles têm vários centros de inovação espalhados, não só em Florianópolis, mas em Santa Catarina como um todo ali. A gente teve o CID lá em Minas Gerais, então os estados começaram a se mexer além do governo federal, né? Teve o Startup Brasil e os estados começaram a fazer seus programas próprios. A gente tem o Inova Maranhão aqui, né? O João faz até. Eu fui head de inovação. Head de inovação, Ajudei a criar metodologia de aceleração e foram uns 300 novos negócios que a gente ajudou a desenvolver e a criar. Gente pra caramba sendo desenvolvida. O programa cresceu, então é um programa que olha para o ecossistema como um todo. Então, desenvolve startup, trabalha educação empreendedora no ensino básico, no ensino superior, trabalha a parte de transformar a pesquisa em produto, trabalha o desenvolvimento de espaços físicos para se tornar parque tecnológico. A gente teve o Casarão lá. Exatamente. Um marco também, regionalmente falando aqui no Maranhão. Trabalho de inovação de impacto social. Então esses programas eles foram criando, né? Os estados foram criando, sentido da necessidade de ter uma coisa mais regional. E além disso, a gente viu a migração, o João, inclusive, tem uma empresa que faz isso, que é a inovação corporativa. A gente viu ali a partir de 2017, 2018, a necessidade das empresas em ter um contato maior, como o João estava falando, não participar só passivamente, mas participar ativamente desse processo. E, João, como é que foi o nascimento desse mercado e ele hoje? Cara, é um dos pontos mais fortes, Bruno, de a gente não repetir as mesmas falhas do estouro da bolha que a gente começou falando, né? Porque muitas empresas querem inovar, querem trabalhar com tecnologia, mas geralmente o que acontece é que ela faz uma aquisição e vira um elefante branco lá dentro, né? Ou seja, tu compra algo, tu investe em algo de maneira que para ti é um investimento considerável, compra uma solução. Só que não usa,
Por quê? Porque a empresa culturalmente não está pronta para isso, não está desenvolvida. E aí a gente começa a ter uma ebulição de consultorias de inovação, principalmente no que tange inovação aberta, né, para conseguir fazer essa transição de cultura. Então, assim, transformação digital é sobre transformação cultural no fim do dia, para que essas empresas consigam absorver e usar e fazer rodar. E como o Brasil e performar, é gigantesco. Então surgiram muitas, né? Algumas aceleradoras deixaram de ser aceleradoras, se tornaram consultoria para fazer isso, né? Então a Ace é uma empresa extremamente bem sucedida nesse sentido. A gente tem a Feedback, a gente tem o grupo Vortex, a gente tem vários grupos que estão fazendo isso hoje, porque é muita gente, não tem jeito, né? Até para conseguir fazer. Como a nossa vocação é B2B, é criar startups da empresa, então a gente também precisa preparar as empresas para receber esses produtos. Porque senão a gente vai pegar todo esse esforço que a gente narrou até aqui, a galera da startup vai chegar, vai ser contratada, não vai ser adotada, vai para escanteio. As empresas pegam só o talento para trabalhar em outras coisas. Exatamente. Que é um recurso humano mais caro. E tem aquelas compras de startup que é basicamente para pegar o talento. Isso é super normal. Acontece no mundo todo, aqui inclusive. Então, assim, surgem essas empresas com o objetivo de desenvolver as grandes corporações para conseguir absorver. Porque senão todo esse esforço que a gente narrou até aqui, ele vai ser meio que em vão. Né? E vai acabar ficando só resolvendo o fim de cadeia. E nesse contexto que nasce aí também, no contexto de inovação aberta, que nasce a parte de Venture Building. Exato. Então, a Duela, inclusive, você já sabe, é uma Venture Building em parceria com a FCJ e o Grupo Mirante, que faz a parte de desenvolvimento das startups numa operação investida. Então, faz inovação aberta, tem um framework próprio de desenvolvimento e teses de investimento específicas para ajudar o empreendedor não quebrar. Então, a gente tem aquele Vale da Morte e a Venture Building está ali ajudando a abrir mercado, acesso à comunicação, no nosso caso, acesso a meios e veículos de comunicação, para conseguir desenvolver as startups e esses talentos que vão, consequentemente, levantar capital, ou fazer rodadas de investimento, ou fazer contratações, gerar renda, gerar emprego, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Massa. Venture Builder vem como resposta, inclusive, para mitigar cada vez mais o investimento em startups. Porque a gente trabalha tudo que a gente aprendeu até aqui. O foco é B2B, a gente faz acesso a mercado através de rede de relacionamento para que as startups consigam desenvolver POCs assertivos, sustenta o crescimento, leva ao empate, deixa ela redonda e aí entra investimento. Né? Então, assim, é como se a gente estivesse arrumando a noiva para o casamento. E é um ponto que é uma resposta muito forte a essa maré vermelha de startups, que a gente já falou em outros episódios. Né? Então, eu acho que a gente tem uma trajetória forte, né? Um país continental, um país de escassez, um país de cultura e educação diferente do Vale. E eu estou feliz que a gente está encontrando o nosso jeito de empreender em inovação. E isso é muito bacana. E aí já fica um gancho, né? Para o próximo episódio. A gente já está aqui no último minuto do nosso episódio. Na verdade, duas coisinhas que a gente sempre fala se você tem uma startup na área de comunicação, entretenimento e dados e quiser participar e conhecer a Duela, saber mais sobre nossa tese de investimento, os desafios que a gente está focado nesse momento, você entra no site aduela.ventures ou então segue a gente nas redes sociais para que você possa conhecer a Duela e fazer parte do nosso portfólio. Estamos com 2 startups no portfólio agora e semana que vem falaremos. Temos spoiler, né? Estaremos trazendo a startup que primeiro assinou com a Duela para fazer parte do portfólio, que é a GetInfluencer.me, que faz a ponte entre os anunciantes e os influenciadores, micro e pequenas empresas e os micro e nano influenciadores que precisam se monetizar.
Meu, animal, hein? É o próximo passo do mercado que a gente está inserido. O mercado de comunicação, entretenimento, é sobre audiência e é sobre quem gera audiência. E hoje os influenciadores estão matando a pau, né? Então, só que a gente carece de uma plataforma que torne isso mais simples, mais fácil, mais democrático, para que os anunciantes consigam, de fato, absorver todo esse poder de geração de audiência e de acesso, de fato, ao público final. Então, se você é anunciante ou se você é influenciador, já está disponível a versão do Android e a plataforma web também. Olha aí sim. Getinfluencer.me. Depois a gente bota na descrição o site dos meninos aí. Já vão fechar o primeiro mês com a gente e muitos números legais que a gente está trazendo através da nossa operação. Obrigado, João, de novo. Obrigado, João. E esse foi o Papo da Duela de hoje.